computador resolveu desligar e ligar sozinho e fechar tudo que estava aberto. Mas tudo bem, tudo bem. Tem um delayzinho, eu já pus online, mas ele acaba dando um... A gente vai estar sempre à frente, né, da transmissão. Beleza, estamos online. Podemos começar, Rolf. Oi, gente. Bom, esse encontro, essa videoconferência, enfim, vai ser gravada tanto em vídeo quanto em áudio, depois pelo podcast. Então, eu dou aberto tanto em vídeo como em voz. Agradeço a presença de todo mundo. Agradeço quem estava antes na live também. Muita coisa para se falar. Algumas pessoas foram convidadas para trazer um pouco de fala dentro dessa mesa de abertura, para a gente trocar um pouco uma conversa, e o pessoal que está participando da residência também acessou aqui a live para a gente rechear a sala. Bom, eu não vou passar muito por cada apresentação de cada pessoa que foi convidada, vocês podem ficar à vontade, eu acho que no começo da fala, para trazer um pouquinho da perspectiva de vocês. Mas eu convidei aqui para a mesa o Marco Aurélio, que é coordenador do curso de dança da FURB, a Juliana Lopes, que é psicóloga do Colégio de Aplicação, 3 professores e professoras da rede, que é a Ana, a Marina, a Ana Paula Darault, falei certo? A Marina Sobrosa e o Felipe, cadê o Felipe aqui na minha telinha? O Felipe conseguiu entrar? Ele estava no grupo ali perguntando, acho que o Felipe ainda não entrou. E é isso, acho que eu passo a fala para vocês. A MAP Cravo também ainda não entrou. Entrou? Estou aqui. Está me ouvindo? Tudo bem? A MAP bem? Cravo, que é coordenadora do Dança Catarina. MAP, eu acho que eu posso passar para você a fala e a gente pode ir conversando e começando. O que você acha? Pode sim. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? É um grande prazer ter recebido o convite por estar aqui, em se tratando de um assunto tão importante que é a dança na escola, que são as bases da dança, na verdade, né? O fomento da dança. E isso é super importante e, às vezes, é tratado de forma, assim, tão banal, né? É uma pena, mas em determinados espaços, sim. E essa importância da dança, ela traz um fator fundamental, né? O que a dança tem a ver, né? O que a dança na escola tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque a dança é tudo. A dança é a conexão do todo, né? Ela nos conecta com a gente mesmo e com o outro, e com outros corpos, e com outras vidas, e com outras realidades. Então, é um papel importantíssimo da gente batalhar e construir um espaço de autoridade para a dança e respeito, que eu acho que ela merece, né? Dentro das disciplinas escolares, né? Então, ela tem, acho que uma das coisas muito importantes é essa conexão de o resgate da cultura, mas o que é esse resgate da cultura, né? É o que estava no passado, mas é o que faz conexão com o presente hoje, o que se ressignifica através desses corpos hoje, dançando e resgatando aquele cantinho que faz parte da nossa cultura e em se tratando do estado de Santa Catarina. Então, é uma importância muito grande, não só esse resgate, mas o fomento mesmo, essa forma de fazer, né? A dança. E de que forma fazer essa dança? Que espaço tem esse na escola? Por que a dança é tão importante, ou mais importante que uma matemática? Porque eu aprendo a fazer a dança de formas diferentes, porque eu aprendo a me expressar com o meu corpo com outro canal
com outra conexão, com a minha cognição, com o meu corpo, com o meu sentimento, eu ativo tudo na mesma hora, né? E eu, como se diz, eu forço novos caminhos, né? Eu desestabilizo esse olhar para a educação um pouco ainda centrado. Agora, a gente sabe que, a nível de Santa Catarina, a gente tem uma equipe super competente que está pensando uma educação diferente. E isso é muito importante para a construção dos novos cidadãos catarinenses, né? E em se tratando da própria dança mesmo em si. Então, ela é muito importante, porque, além de tudo isso, ela te move. E a dança, quando te move, nunca te deixa no lugar que te encontrou. Ela sempre te leva para frente. E ela sempre te deixa num lugar que, às vezes, você nunca imaginou. Então, esse poder de movimentar a dança é super importante para a nossa sociedade, porque a gente está construindo seres críticos, seres com um olhar diferente. E isso é muito importante. Assim, não posso falar só da dança e deixar de falar do que eu amo muito e acredito, que é o Festival Dança Catarina, né? Que é um evento pensado para quem constrói a dança na escola, né? Essa dança da escola, esse palco é para esse pessoal que está lá, é para essas crianças e jovens que estão construindo a dança, que estão construindo uma nova história, não só da dança, mas um novo corpo e um novo olhar para esses seres críticos catarinenses. Isso é muito importante, porque a gente vê como se diz, o papel fundamental da arte para transformar a sociedade. Então, essa criatividade, essa comunidade cultural, esse diálogo, ele se transforma numa outra dimensão quando ele vai para o palco. Porque a gente, às vezes, pensa a dança num cantinho espetacular, de perfeição, de tudo dentro da casinha. Mas, na verdade, esse espaço da dança na escola é um espaço para que a criança, o jovem, possa romper limites, possa romper padrões da sociedade, possa se manifestar livremente, possa construir uma dança diferente, possa se sentir inteiro, possa resgatar a autoestima, a autoimagem, porque quando ele está no palco, ele não é mais aquele aluno que está sentadinho na escola, ele também não é mais aquele filho que está lá no meio de 2, 3 irmãos, ou sozinho, ele se ressignifica dentro de um corpo chamado coreografia. E ele passa a ser de uma comunidade chamada dança, muito maior. Então, esse é o objetivo maior do evento que eu coordeno, Dança Catarina, que é propiciar palco para que as crianças possam vir trazer a sua arte e exercer o espaço do artista, esse espaço de qualidade do artista, esse palco itinerante que viaja por várias cidades e leva a mesma estrutura de norte a sul, de leste a oeste, igual para todos, né? O mesmo espaço para que todos possam se ressignificar, não só agora saindo da sala de aula, da comunidade escolar, mas indo também se ressignificar com outros corpos que dançam, poder olhar, aprender, se espelhar e poder dialogar com esse público através da sua construção da sua obra,
por intermédio do professor de dança, da sua construção coreográfica. E muito eu tenho me admirado, principalmente esse ano de 2019, que a arte, às vezes, até é precursora, porque a arte da dança trouxe para os palcos do Dança Catarina uma questão sobre dificuldade de respirar, meio ambiente. E não foi em um trabalho só, mas foram em muitos trabalhos essa temática. E agora nós estamos aqui em pleno Covid, tendo que nos reinventar a forma de fazer dança, a forma de atingir as pessoas com dança, a forma de fazer as outras pessoas se moverem com dança. Então, essa superação desses limites, né? Isso é muito importante. Eu gosto muito do que a Isabel Marques fala, que ela diz que a dança tem que estar vinculada com o contexto dos alunos. Então, que tipo de dança eu estou construindo e para quem eu estou construindo? Eu estou ouvindo meus alunos, né? Ou estou em conexão com eles, construindo junto uma história diferente, artística de dança. Então, aí ela diz, estar vinculado com o contexto dos alunos. É um dos interlocutores para fazer pensar a dança, pois garante a relação entre o conhecimento em dança e as relações sociopolíticas e culturais dos mesmos em sociedade. E aí é tão impressionante que a gente vê também, através dessas coreografias, muita crítica com a sociedade, em vários campos políticos, econômicos, de saúde, tudo isso vindo para palco, dialogando, né? Trazendo. Então, a gente vê que a dança se ressignifica e se transforma, e vai além do belo, ela vai além disso, porque ela constrói um novo olhar sobre a sociedade e, ao mesmo tempo, também denuncia. E isso é fantástico de ver, e é muito emocionante, né? Então, é isso, assim. Só para quem não conhece o Dança Catarina, ele é um evento itinerante e ele acontece no segundo semestre. E nesse segundo semestre a gente viaja a 20 cidades e 4 são regionais, 20 mestres e 4 regionais. E a gente leva um palco de 8 toneladas, com tudo que vocês podem imaginar, para municípios bem pequeninhos, e também tenta trazer professores, né, Marco, que fez parte dessa parte de capacitação também em muitos anos, trazendo conteúdos de dança, porque há uma angústia, e agora um parabéns muito grande para o Marcos, de ter saído da nossa universidade de dança, porque o espaço da dança, e até a Estrada Capa, ela fala sobre isso, que é um espaço assim, meio educação física, professores de artes, quem trabalha a dança, né? Aonde está esse espaço, quem constrói essa dança, como constrói, de que forma isso é construído, e, ao mesmo tempo, a gente tem a Secretaria de Educação, que tem voltado um olhar carinhoso para a dança, mas que a gente ainda precisa instaurar no estado de Santa Catarina inteira a obrigatoriedade da dança em todas as escolas. Isso ainda acontece aqui, ali, ou lá, em algumas escolas, mas ainda não é realidade. E a gente ainda tem muitos municípios que não têm dança na escola, infelizmente. Então, é essa construção que a gente precisa fazer para fazer valer a lei de 2016, né? Fazer que a nossa dança seja respeitada em cada cantinho do estado de Santa Catarina.
É isso. E obrigado, MAP. Bom te ouvir. Obrigado pela tua presença, de todos, de todas. Bom, pelo protocolo, eu já passaria para a próxima pessoa, mas eu queria muito comentar uma coisa que eu esqueci de comentar quando eu abri, fazendo a live do Gabriel e da Lidiane ali com os objetos. Espera só um pouquinho que eu tenho que... E eu estava pensando, né, o quanto ao longo do tempo, ao longo, enfim, das últimas décadas, se fala muito em interdisciplinaridade, né? E a MAP comentou, né, da matemática, da dança, o quanto hoje em dia a gente consegue perceber que uma área alimenta a outra, a dança alimenta a matemática alimenta a dança, e o quanto, por exemplo, uma vivência em dança como que a gente experienciou agora antes, ela pode servir de meio, né, para qualquer área de conhecimento de dentro da escola, né, que é justamente considerar o corpo e a dança dentro desse contexto e beber lá tanto quanto lá beber aqui, né. E isso ficou reverberando em mim com a live anterior. Nem sei se o Gabriel e a Lid estão aí, mas se depois no final quiserem falar alguma coisa também. Mas bom, vou passar a bola. Eu não sei quem ficou para falar na sequência. Eu acho que era a Ana. Vou passar para você, então, Ana. Pode ser. Que responsa, né? Já assim no início. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite em estar participando, com tanta gente que eu admiro bastante, né? E que me construiu enquanto professora de dança também, dentro da escola. Vou falar um pouquinho, né, brevemente, sobre a minha história com a dança dentro da escola, até para colocar o meu ponto de vista, né, em relação a isso, o que a dança tem a ver com isso. Bom, meu nome é Ana Paula Darolt, eu trabalho em Indaial, né, moro em Indaial há algum tempo, sou formada em artes visuais, tenho especialização em arte e educação, e agora eu estou no 7º semestre de graduação em dança, né. Eu trabalho há 10 anos já com artes, né, dentro da escola, especialmente na escola pública estadual, né, no ensino regular estadual. E dentro das minhas aulas de artes, eu sempre gostei muito e sempre procurei trabalhar muito diferentes linguagens artísticas, não ficar só em cima das artes visuais, né? Então, eu trago para dentro das minhas aulas de artes o cinema, a música, o teatro e a dança. E o teatro e a dança é algo que eu sempre gostei muito e, por conta disso, acabei criando, na verdade, grupos de teatro e de dança que aconteciam de maneira independente, né, de forma extracurricular dentro da escola. E isso foi ganhando assim uma certa proporção, né? A gente se apoiou então em alguns editais e projetos, e desde 2017 eu estou à frente de um projeto que trabalha com dança, teatro e música de maneira extracurricular, né, para os alunos dentro da escola pública estadual, numa comunidade carente aqui de Indaial. E esses alunos, eles têm acesso a aulas, né, de dança, de teatro, a materiais, e também acabam tendo acesso à construção de espetáculos, a oportunidade de estarem se apresentando fora, dentro da escola, de estarem participando de festivais, né? Então, o Dança Catarina, que a MAP comentou, principalmente, assim, é o que a gente mais espera o ano inteiro, que eles mais esperam o ano inteiro, né? E é diferente, é um festival diferente para o aluno da escola pública, principalmente, eu acho. E eu acho que essas oportunidades, elas só surgiram para esses alunos, elas só têm surgido para esses alunos por conta da escola, né? Porque é algo que a escola está oferecendo. Porque a gente sabe que os alunos da escola pública, eles geralmente são alunos mais carentes, eu não digo só carentes economicamente, né? Mas tem um acesso mais difícil até à cultura e à arte, né? Então, eles recebem aquilo que a escola oferece. E se a escola não oferece, né, eles não recebem.
Então, eu acho que é nosso dever, enquanto professores, arte educadores, trazerem, estreitarem essas relações, né, da arte e da cultura para os nossos alunos. E isso não necessariamente precisa ser de maneira a partir de projetos, né, como no meu caso, como eu estou fazendo. Como a MAP comentou, é lei, né, trazer para dentro da própria aula de artes, né, a dança, o teatro, a música. E se é lei, se está previsto, né, pela lei, tem um porquê, né? Isso tem um porquê. Então, eu acredito que é porque a dança ela também contribui para uma formação plena dos nossos jovens e das nossas crianças, né? A BNCC ela trabalha nessa ideia de construir um cidadão crítico, né? De construir um cidadão ativo, enfim, de não apenas uma formação tecnicista, mas uma formação mais humanitária. Né? Então, eu acho que ela caminha nessa linha e é por isso que a dança está ali também. Né? A dança, a gente sabe que ela traz inúmeros benefícios, praticada de diferentes maneiras, principalmente trabalha a questão física também, a gente sabe disso, mas eu acho que na escola, a principal contribuição da dança, ela está em outro lugar. Né? A dança ela trabalha a interação entre os alunos, ela trabalha o respeito, ela trabalha a questão do autoconhecimento, né, do respeito com o seu próprio corpo, com o corpo do outro, e pela minha experiência, eu acho que o que mais me toca na dança dentro da escola é essa capacidade de fazer com que os alunos pensem criticamente, né, que reflitam questões sociais, né, a gente vê no Dança Catarina, cada ano, assim, como vem ganhando importância, né, os temas escolhidos por cada coreógrafo, por cada escola, enfim, e às vezes está ali tocando na ferida de uma maneira que a gente não vê tanto nos outros festivais, né? Porque realmente está num lugar de refletir, de criticar, criticar não no sentido ruim, mas de pensar sobre, né? Muitas coisas que acontecem e refletem na sociedade, que a escola é o lugar para isso. É o lugar do aluno tá falando sobre isso. E a dança é uma forma de falar sobre isso de uma maneira mais sensível, artística, enfim. E outra coisa que eu queria pontuar também é que, definitivamente, a gente já chegou à conclusão, nós aqui já chegamos à conclusão que a dança ela não se resume às apresentações de datas comemorativas dentro da escola. Né? Isso nós aqui sabemos, nós que trabalhamos com dança, que estudamos dança, a gente já entendeu isso. Só que a gente sabe que as pessoas que trabalham com a gente, que não são da mesma área que nós, muitas vezes não têm essa mesma visão, né, que nós, e que é muito difícil também a gente criar essa ideia, a gente implantar isso na escola, né, de que a dança ela não está ali para isso. Mas eu acho que cabe a gente começar a mexer nessa feridinha e colocar isso à tona, e fazer isso acontecer, e fazer com que primeiro os nossos alunos compreendam isso, né? Para depois também fazer com que o resto da sociedade, né, da comunidade escolar compreenda isso também. Eu acho que seria isso, a minha contribuição inicial, assim. Eu convidei um aluno, né? O Rodolfo disse que a gente poderia estar convidando algum aluno nosso para estar falando também sobre essa importância da dança na escola dentro da sua vida. Eu convidei o Gustavo. O Gustavo, ele foi e é meu aluno, né, de dança, de teatro, de arte, de vida, enfim, e ele participou comigo desses projetos que eu comentei, e eu achei que seria muito interessante trazer a fala dele, porque eu sei o quanto a dança, né, tem importância na sua vida, e tanto que hoje ele faz, né, a graduação em dança também, está no 2º semestre, então, assim, como é gratificante para nós, né, quando a gente vê um aluno seguindo os nossos passos e ensinando, querendo aprender algo que a gente começou a plantar a sementinha. Então, eu acho que seria perfeito, né, trazê-lo para conversar com vocês um pouquinho também, para falar enquanto aluno, né? Então, a fala é tua, Gustavo. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoas. Eu estou aqui agora
pensando na fala da Ana e me colocando nesse lugar de aluno, né? Nesse lugar que por muito tempo eu estive e ainda estou, agora, claro, de outras formas, mas sempre trazendo aquilo que principalmente eu aprendi com a Ana dentro da escola. O meu primeiro contato com a maneira dela ensinar, com a maneira dela dar aula, foi mesmo no ensino fundamental, nas aulas de artes. E ela é uma pessoa que me incentivou muito a gostar desse lado artístico, a fazer arte, que era uma coisa que, pessoalmente, eu não era muito interessado. E depois que eu tive a oportunidade, porque sendo de família carente, de uma região carente de uma cidade, a gente não tem muita oportunidade de participar de grupos, de ter esse acesso à cultura, à arte. E quando esse grupo, criado por ela na escola, trouxe essa oportunidade, eu abracei, né? Porque era uma coisa que a dança sempre... Amei muito a dança, ela sempre me encheu muitos olhos, e sempre foi uma coisa que eu quero fazer. E aí, quando esse grupo iniciou, eu ainda não tinha conseguido entrar, mas com o passar do tempo eu fui tentando e consegui. E esse grupo, a dança em si, ela me ensinou muitas coisas. Aquela coisa de que a arte muda vidas é muito verdade. O que a dança ela fez por mim, o que ela me transformou hoje para me trazer para uma graduação, foi muito bom, foi muito especial, vamos dizer assim. A paixão que eu desenvolvi por isso, o amor real, que me tornou agora a pessoa que faz tudo pela dança, isso foi tudo graças a um projeto na escola que me mostrou o que a dança podia ser. Além de tudo, toda aquela beleza, toda aquela aparência que ela tem, participar, estar dentro, né, agir dentro da dança, do teatro também, que era outro projeto da Ana, isso me mostrou o quanto a gente pode mudar aquele pedacinho que a gente vive, que seja, né, se não for o mundo. A gente muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente muda nós mesmos, e a partir daí a gente já tem uma visão diferente da sociedade e uma ação diferente ali dentro, né? E pensando nisso, né, e também por influência da própria professora, eu entrei nessa graduação e agora eu vejo ainda mais o quão importante a educação, né? Na educação, a dança ela pode ser. O porquê dela estar ali dentro, porque ela mostra muita coisa para o aluno, ela dá uma liberdade que muitas vezes a gente não tem, aquela liberdade de talvez errar, né? Que nem sempre a gente pode definir por certo e errado, que nem numa matemática, que a gente tem que fazer aquilo, tem que ser aquilo. A dança não, a arte em si, ela deixa a gente explorar, ela deixa a gente criar por nós mesmos, né? Ela nos deixa livre, ela nos tira daquele lugar de ter que ficar ali quietinho, prestando atenção, ela deixa a gente ser nós mesmos. E sermos nós mesmo, muda muito o que a gente vê do mundo e nos permite entender tudo aquilo que está dentro da gente e que às vezes a gente não consegue exteriorizar. E também, depois que eu entrei nesse contato com a dança, eu descobri uma outra forma de me relacionar com o meio, com o mundo à minha volta. Eu descobri outras maneiras de passar aquilo que eu estou sentindo ou aquilo que eu quero comunicar. Então, a gente permitir que a dança, né, haja em meio à sociedade, seja na escola, seja em qualquer meio que a gente esteja, isso vai nos permitir aprender, vai nos permitir incentivar muitas pessoas, além de aprender a ser você mesmo. E essa seria a minha contribuição com a fala, com a mesa.
E eu queria deixar essa mensagem de se permita viver, sabe? Se permita entender e procure coisas novas, como a dança, por exemplo, que ela vai te trazer tudo aquilo que você precisa para se conhecer, principalmente. Muito obrigado, pessoas. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ana. Acho que eu passo para a Ju, de repente, que está aqui do meu ladinho na minha tela. Olá, boa noite. Eu não te vejo do meu ladinho aqui na tela. Você não está do meu ladinho, não. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Rodolfo e ao Luiz pelo convite, por estar aqui com vocês, participando da mesa de abertura desse projeto lindo. É uma alegria imensa estar aqui, né? E ainda mais nesse momento de tantas dificuldades, essa Semana da Dança é um respiro, né? É um respiro para nós. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu, aqui nessa mesa, eu falo no lugar da escola, né? Meu nome é Juliana, não me apresentei, vamos lá. Eu sou psicóloga escolar do Colégio de Aplicação da UFSC e pesquisadora do Laboratório de Psicologia Escolar e do Núcleo de Estudos sobre Deficiência, ambos também da UFSC. Então, eu sou alguém que estuda e trabalha com a escola, né? E apaixonada pela dança, né? Uma grande admiradora. Então, eu preparei alguns slides mais para me ajudar a nortear com o tempo, porque eu falo muito. E como a gente não tem tanto tempo assim, eu preparei uns slides para nortear a minha fala, eu vou passar aqui para vocês, mas ainda assim eu vou pedir para que o Rodolfo ou o Luiz, enfim, me sinalizem caso eu esteja ultrapassando aí o tempo combinado. Vamos lá, deixa eu... Eu não estou acostumada com esse... Como é que eu faço aqui, Luiz, para achar o que eu quero compartilhar? Acho que é isso aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Pode pôr para apresentar. Tá. Então, né, o título provocador dessa mesa e dessa semana, dança, o que a escola tem a ver com isso. Então, aqui com vocês, eu penso a dança como uma modalidade de expressão artística, né? Muito além de uma técnica muito bem executada ou uma performance incrível, que a dança também pode ser, né? Mas eu quero pensar com vocês a dança enquanto essa possibilidade de criação e de transcendência, né? Guardem essas palavrinhas que eu vou voltar a elas mais tarde. A dança também, enquanto potencialidade de consciência corporal e também de comunicação corporal. E aqui eu dou um depoimento pessoal, assim, eu sempre fui uma pessoa muito mental, né? Aquela coisa do muito observadora, uma mente muito analítica, então vivia aqui na cabeça, né? E alguns anos atrás, isso é bem recente na minha história, eu fui fazer algumas aulas de dança de salão, inclusive com o Gabi, né? Aliás, a live de abertura, que coisa maravilhosa, né? Parabéns, Lid e Gabi. A live de vocês acho que traduz, né, tudo que eu estou querendo trazer aqui para pensar, assim como a fala daqueles que me antecederam e o lindo depoimento do Gustavo. Mas como eu estava dizendo, anos atrás, eu fui fazer aulas de dança de salão e pela primeira vez
por meio da dança, né, dos exercícios vivenciados durante a aula, eu consegui ter consciência do meu próprio corpo, né? Mas como assim, Juliana? A gente está no corpo, a gente é o corpo, a gente vive o corpo. Como você só foi ter consciência do seu próprio corpo depois dos 30 anos de idade? Sim, porque a gente vive muitas vezes o dia a dia no automático e não se dá conta, né? Então, esse movimento que a Lid e o Gabi nos propuseram agora, de sentir o corpo, de identificar os contornos do nosso corpo, a forma como a gente está em relação com ele em cada momento, o que ele está nos dizendo, né? Isso é desenvolvimento de consciência corporal. E quando a gente desenvolve consciência corporal, a gente amplia de maneira gigantesca as nossas possibilidades de comunicação e de expressão. O que também nos possibilita, por meio da dança enquanto expressão artística, o desenvolvimento de sensibilidade estética, que é um aspecto, né, do desenvolvimento humano que anda bastante esquecido, bastante em segundo plano, né, no mundo em que a gente vive hoje. Então, também bastante importante de ser lembrado. Bom, e aí eu quero pensar com vocês rapidamente a escola, né? A escola enquanto um espaço-tempo de horários, de programas, de rotinas, né? De rituais muito rígidos e demarcados. Então, a gente tem o horário de entrar, a gente tem o horário do intervalo, que é o horário de comer, que é o horário de minimamente poder mexer o corpo. A gente tem o sinal que marca o horário da saída, a gente tem a chamada, a gente tem as provas, enfim, né? A escola é demarcada por uma série de rotinas, uma série de rituais que, assim como disse, né, muito bem Foucault, né, num livro bastante conhecido por quem é estudioso da área da educação, Vigiar e Punir, a escola enquanto uma instituição disciplinar, que visa, dentre outras coisas, o disciplinamento dos corpos, né? A obediência, a quietude, então seguir aquilo que está programado. A escola também tem sido identificada como espaço-tempo de excelência do intelecto e da palavra. Olha, eu aqui com slides todos escritinhos, organizadinhos, bem, né? Molde acadêmico. É disso que eu estou falando, né? Então, a escola vista como esse espaço do intelecto e da palavra, que, portanto, dá pouca abertura para o corpo e suas formas de expressão. A gente que atua na educação básica consegue perceber isso com muita facilidade, né? É só a gente entrar, por exemplo, em turmas de primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, ou mesmo em turmas de sétimo, oitavo do ensino fundamental, ou turmas do ensino médio, que a gente vai ver a dificuldade que os estudantes têm de permanecer tanto tempo sentados, né? Tanto tempo com possibilidades muito restritas de movimento. E qualquer tentativa de quebrar isso, né, de se mover, geralmente é censurada, né? Existe pouquíssima liberdade para o corpo e as formas de expressão dentro da escola. E aí, nesse modo de pensar e de viver a escola, as vivências afetivas são secundarizadas, porque a gente tem uma cisão mente-corpo. Então, a gente pensa o intelecto e a linguagem como se fossem separados, independentes do corpo, enquanto que o corpo é a nossa materialidade imediata, né? É a partir dele que as outras perspectivas de desenvolvimento, elas se dão.
Bom, se eu trouxe aí um aspecto, né, algumas características não tão legais assim da escola, a gente também precisa pensar a escola e entender que é possível enquanto um espaço muito potente, né? A Ana falou disso, a MAP falou disso, o Gustavo falou disso, né? Um espaço potente de transformação e de desenvolvimento. Porque a escola, ela é espaço-tempo de relações sociais intensas e complexas. Para a grande maioria de nós, na sociedade em que vivemos hoje, a escola é o local onde se possibilita o maior número de interações sociais, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? As crianças hoje, elas têm poucas possibilidades de interação com outras crianças fora do espaço da escola. E agora, durante a pandemia e o distanciamento social, a gente tem visto e vivido isso de modo muito explícito. Quem tem criança em casa sabe o quanto elas estão sofrendo, né, com a impossibilidade de se relacionar com os seus pares, com os seus coleguinhas, os seus amiguinhos, que geralmente são encontrados no espaço da escola. A escola também é espaço-tempo de desenvolvimento, não só intelectual. Se na escola a gente aprende conteúdos muito significativos para a nossa vida e depois para o nosso caminhar na vida adulta, a gente também aprende muito em termos das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porém, isso nem sempre é nomeado dentro da escola, né? Não é porque não é nomeado que não é aprendido. Só que muitas vezes o que se aprende é que é preciso reprimir, é que é preciso esconder, né? Então, quando a gente vai trabalhar, e aí os professores que trabalham com dança sabem muito bem do que eu estou falando, quando a gente vai trabalhar com atividades corporais dentro da escola, principalmente com adolescentes, quão comum é a tal da vergonha, né? Quão comum é se recusarem a fazer uma atividade onde exige o movimentar do corpo, a interação corporal direta com o corpo do colega, por vergonha, né? Porque é algo que não foi desenvolvido. Então, acho que foi a MAP que falava no começo, né, de que é preciso que se tenha a dança nos espaços escolares para que desde cedo as crianças possam desenvolver essa consciência corporal, né? E desde cedo elas possam conhecer e aprender mais sobre as suas relações afetivas, saber nomear, né? Para saber se relacionar a partir daí de uma maneira respeitosa e cuidadosa com o outro. Então, a escola, enfim, enquanto espaço-tempo de alteridade, né, que, de forma muito simples, pode ser entendida como a capacidade de saber de si na relação com o outro, que é algo que também anda faltando aí nos nossos relacionamentos hoje em dia. Por fim, né, tendo pensado um pouco a dança e um pouco a escola de formas separadas, eu trago aqui para vocês como pode se dar, né, essa relação, então, da dança com a escola. A dança, ela traz o potencial de aprender mais sobre si na relação com o corpo, o seu e o do outro, né? E aí, de novo, eu vou fazer referência à live da Lídia e do Gabi. Quem pôde assistir viu isso muito claramente, né? Com um simples lápis, o quanto a gente pôde aprender sobre o nosso corpo nesse momento de hoje, né? Se ele estava cansado, onde estava tenso, onde estava mais restrito o movimento. Eu que passo o dia todo agora nessa pandemia sentada, trabalhando na frente do computador, termino o dia, tô parecendo um robozinho às vezes, né? O corpo todo tensionado, né? E também de aprender sobre si na relação com o outro,
com o corpo do outro, com os afetos, né? Com as emoções e sentimentos que são despertados, então, durante a relação, que passam a ser comunicados também pela linguagem não verbal. E isso é muito importante, né? Como eu disse antes, a escola é espaço reconhecido da palavra, da linguagem verbal. Porém, o não verbal, ele está atravessando o tempo todo as nossas comunicações e os nossos relacionamentos. Porém, na grande maioria das vezes, de forma inconsciente. Então, quando a gente desenvolve consciência corporal e aprende sobre si na relação com o outro, a gente passa a se comunicar também pela linguagem não verbal de forma mais consciente, potencializando, portanto, as nossas formas de expressão. E a dança na escola, ela traz também a potencialidade de rever nossas certezas e ressignificar relações que estão cristalizadas, né? Quando eu trouxe lá sobre a escola enquanto rotina, sobre a escola enquanto instituição de disciplinamento, a dança, ela pode servir como artífice das brechas. Essa é uma expressão que uma querida professora minha, Maria Helena Souza Pato, é um grande nome na psicologia escolar, ela sempre diz, ela diz que nós temos que ser, dentro da escola, artífices das brechas, né? Produzir rachaduras naquilo que está cristalizado, naquilo que aparece como dado, como natural, como impossível de mudar ou que não tem sentido ser mudado. E eu penso que a dança, ela tem esse potencial, né? Então, eu coloquei aqui algumas palavrinhas-chave que trazem essa ideia, né? Mover-se, aí a gente pode colocar mover-me, mover-nos, movimentar-se, movimentar-me, movimentar-nos, né? É a dinâmica da vida. Então, dança, escola em movimento. Acho que essa é a ideia central que eu quero trazer aqui na fala hoje, né? A dança enquanto possibilidade de mexer com a escola, de pôr a escola em movimento. Era isso. Não sei quanto tempo foi que eu falei. Agradeço a vocês pela atenção e estou aqui para seguir nessa conversa. Obrigada. Gente, como é que eu paro isso aqui? Já parei? Já parei de compartilhar a tela? Já parou, agora parou. Tá. Obrigado, Ju. Tocamos em frente. Cadê minhas janelinhas para eu colar? Felipe? Felipe, cadê você? Oi. Acho que pode ser tu, Fê. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver se eu apareço. Boa noite a todas, todos e todes. Primeiro agradecer, né, esse espaço, a possibilidade de falar, de trazer para a palavra, ou trazer essa palavra que é corpo também, para esse lugar aqui, onde está acontecendo agora essa troca entre nós. Me sinto bastante mobilizado porque eu vou trazer na minha fala algumas experiências como professor de dança. Eu me formei recentemente em teatro pela UDESC e... melhor assim, me formei em teatro pela UDESC e ali... Será que eu tô aqui ainda? Tô, né? Tá. Vocês estão me ouvindo? Eu não tenho certeza disso. Tá sim, Felipe, tá tudo certo. Obrigado, gente. Aqui travou a imagem e eu pensei que tinha dado algum probleminha aqui. Obrigado. Então, e ali na UDESC eu tive a graça e a alegria de me encontrar com a dança através de algumas pessoas muito especiais, né? Que foram me apresentando possibilidades sobre o movimento. Eu acho que a fala do Gustavo se aproxima bastante da minha experiência também. E aí
no sentido de que eu encontrei pelo menos algum lugar de liberdade, ou uma ponta disso, assim, né, desse lugar expressivo que a Juliana também traz na fala dela. E falando da minha história, um pouco falando das minhas ancestrais também, dos meus ancestrais, a minha primeira professora de dança é minha mãe, né, em casa, dançando 2 para lá, 2 para cá, o samba sempre presente, o pagode sempre presente nessa família, e aí eu falo da minha história, mas não como minha história, mas falando de muitas, né, e de todo o enrosco e emaranhado que é isso na nossa vida e na nossa experiência nesse mundão. E aí, ali dentro do teatro, a professora Bianca Sclier está aqui também, ela é uma das pessoas com quem eu pude participar de algumas trocas e processos assim que me foram muito importantes. E com a orientação dela eu passei a trabalhar dança em escolas públicas nos meus estágios. Isso foi me impulsionando e fazendo com que eu tivesse mais vontade de dançar. E de algum modo também por vir do teatro de rua, eu sempre tive uma relação muito estreita com uma coisinha que fica sempre coçando, assim, de que a dança está em outros lugares, assim, também, né? Tá nisso que a gente chama de nosso corpo, né? Esse lugar que a gente vai experimentando tantas coisas ao longo do tempo, mas que também está em outros lugares, de outras formas, e que esses lugares, de algum modo, se comunicam, ou que estão muito emaranhados e se alimentando o tempo todo. E aí, por isso, eu fico vendo a escola, ou sentindo a escola como um lugar que é vida, é a continuidade, né? Apesar da interrupção também, que se faz no cotidiano familiar, mas é uma continuidade, então as coisas não nascem só ali, né? E tampouco só morrem ali também, né? Elas estão acontecendo numa continuidade. Então, essa foi a minha primeira experiência como professor. Em seguida, eu passei a dar aula no município de Florianópolis por apenas um mesinho. O concurso me possibilitou só isso. E dei aula um mês, saindo dessa qualidade de estagiário. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, de estagiário para um professor oficial numa instituição pública, mas que também carrega várias questões em torno disso. E atualmente eu sou professor de educação de jovens e adultos no Quilombo Vidal Martins, na educação escolar quilombola, e trabalho numa disciplina, ou numa área de linguagens que envolve artes, língua portuguesa, educação física. Então tem um bololô aí, uma coisa para desenrolar, tanto no aspecto dessa disciplina, quanto na minha participação como um homem branco dentro de um quilombo em Santa Catarina, que, diga-se de passagem, está num processo de titulação e está chamando o nosso apoio sempre. O governo do estado está enrolando um pouco nesse sentido. Enfim, seguindo adiante, então eu tive esse processo de encantamento, né? E eu vejo que sim, acho que até aqui a conversa toda traz isso, desse poder de encantamento da dança, né? De um encantamento sobre si mesmo, sobre si mesma, sobre se reconhecer, né? Como foi importante para mim olhar para um osso meu e tipo, nossa, tem um osso aqui, que coisa importante. Mas também outros encantamentos, agora indo para as experiências em sala de aula, assim, numa perspectiva de dança que vai além da coreografia e que olha para a vida e a escola como uma continuidade da vida, e entendendo que sim, é um lugar de experimentar o convívio com outros corpos, outras pessoas, outras políticas também, né? Por que não? Eu pude viver alguns momentos de encantamento, assim, diante de processos mais difíceis que a gente sabe que eles existem nas escolas, eu acho que tanto públicas quanto privadas, né? Às vezes a gente fala da escola pública desde um lugar da falta, como se a escola privada fosse o lugar
do que tem, mas, enfim, são questões aí. E aí, pensando a dança nesse lugar, e pensando, mais uma vez, a dança como um lugar que foge da coreografia, e olhando para nós aqui agora, né, enquanto dançarines, né, gente que está dançando, tem outras coisas que nos movem, né? E, de repente, olhando para essas coisas que nos movem, essas outras coisas, eu caí num lugar que é da pesquisa, de olhar para tudo aquilo que parece que está invisível. Eu não sei se eu estou me enrolando muito, eu vou trazer um exemplo prático, assim, sobre essa coisa do invisível, que foi o tema do TCC, assim, que chama plantação de bananeira, né? Topocorpografias no mão, né? Mas plantação de bananeira. Então, estava numa sala de aula, no estágio, com outra amiga, uma amiga de estágio, de faculdade, com Cauana, e era daqueles dias impossíveis, não tinha proposta que a gente fizesse que, de algum modo, juntasse a atenção daquelas crianças para a proposta que nós estávamos trazendo, que eram propostas de, sei lá, que a gente aprende no curso de teatro, eu trazendo uma coisa mais de dança, Cauana mais de teatro. A gente se reúne no meio da sala, eu e ela, a gente ri, sai para tomar um lanche. Quando volta, eu sinto uma vontade, e aí eu quero falar sobre esse sentir como algo não banal, completamente banal. E como a gente, no aprendizado da dança, a gente olha para essas coisinhas que parecem fugidias, né? Que não tem muito valor, mas elas têm algum sentido. Alguma coisa estava me dizendo que era para eu plantar uma bananeira. Não quero dizer que todo professor e professora tem que plantar bananeira, mas essa é uma qualidade desse corpo aqui que treinou nisso, né? Eu plantei uma bananeira, e nesse plantar bananeira, aqueles meninos, que sobretudo eram meninos, né, dentro da nossa compreensão de gênero, que se estruturou como meninos, eles que criavam o ruído da sala, então eles passaram a ter vontade de fazer aquela bananeira, e essa vontade de plantar bananeira foi fazendo a gente entrar num estudo sobre o movimento, sobre a corporalidade, sobre aquela técnica de plantar bananeira. Isso foi criando um campo de atenção entre todas nós, as meninas que normalmente estavam mais nos cantos, nas bordas da sala, porque esses meninos tinham um aspecto muito violento ali na circulação deles, a gente começou a fazer um estudo sobre bananeira. E isso chamou a atenção de todo mundo, até que uma menina fala, isso aqui que a gente está fazendo, fui fazendo uns exercícios somáticos, né, coisas que fazem parte da minha educação em dança. Uma menina fala, isso lembra Jana Cabana, que é uma brincadeira tradicional, né, e virou a brincadeira e todo mundo brincou. Óbvio que com os ruídos, e esses ruídos eu adoro eles, assim, então eu estou com a minha atenção como professor de dança na escola, entendendo que a escola, repetindo, né, assim, a escola é essa continuidade da vida, também estar atento a essas pequenas coisas que nos movem, que parecem o fruto de uma ideia do Felipinho, mas que não é só do Felipe. Tem algo que nos chama enquanto coletividade quando a gente está trabalhando com dança ou pensando coletivamente, né? Tá. Isso só para trazer uma experiência concreta do que eu tenho trabalhado, do que eu estava trabalhando até então. Isso foi importante para eu poder me relacionar com a improvisação, que é basicamente o meu tema de pesquisa, de estudo, de vida, não sei, porque essa coisa se mistura muito com o cotidiano, né? Mas nesse momento eu sinto uma necessidade de outras coisas. E aí eu acho que é um pouco sobre isso que eu quero falar, para me comunicar rapidamente, acho que meu tempo está um pouco próximo do fim, mas para me comunicar com algumas coisas que foram ditas aqui, sobre esse aprender a se relacionar com o outro, né? E aí as minhas dúvidas hoje em dia como professor de uma educação quilombola, e tendo passado por uma instituição pública como professor também, oficial, que isso muda a qualidade, né, o registro, e tendo sofrido alguma perseguição por conta de alguma atividade que eu trouxe, que na leitura de alguém estava relacionada a uma religião de matriz africana, e isso era um problema. E aí essas coisas todas, tipo, a dança na escola é um lugar de liberdade, mas quando a gente experimenta a liberdade na escola, parece que cria um ruído, porque parece que o corpo é a fronteira, tipo, trazer uma qualidade diferente para o corpo vira uma coisa estranha.
Então, nesse momento, eu tenho sentido muito a necessidade, embarcado numa necessidade que está premente na nossa sociedade, que é falar sobre uma prática antirracista e como que a gente também aborda questões, ou como que a gente se relaciona com questões de gênero, numa sala de aula, ou numa sala de dança, ou numa escola, de modo ampliado, pensando na escola, assim, como a gente se educa, né? A gente está se educando o tempo inteiro, pensando também a vida como escola. E aí é tudo, assim, muito, de algum lugar, confuso para mim, mas eu sinto a necessidade de falar sobre isso, então, e também trazendo esse lugar da fala como dança, né, como corpo. Ainda estou buscando esse encontro, assim, tipo Grace Passou, que é uma atriz maravilhosa do teatro brasileiro, que traz essa qualidade do corpo, palavra. Então, tenho pensado muito sobre isso. Aí, nesse caso, como professor de dança num quilombo, eu me sinto aprendendo com aquela comunidade mais do que alguém que está propondo coisas. Porque existe um choque que é fundamento da nossa sociedade, que é o racismo estrutural, institucional, e que a gente precisa falar disso na dança, precisa falar disso nas artes, precisa falar disso em outros lugares, porque isso move afetos, isso move emoções, isso move o invisível, e às vezes a gente acha que o que já foi dito não tem campos ainda para serem desdobrados como movimento de dança, de trabalho, pensar a dança como esse lugar da relação, né, já que Juliana trouxe isso, importante para mim, né, como que eu danço as relações, né, e eu não estou falando desde um lugar de alguém que está resolvido, temos questões aí sempre, né. E aí, portanto, assim, pensar que o encontro, a gente pode falar do desvio, né, da escola como, o ensino da dança na escola como lugar do desvio da instituição, mas a gente pode pensar também o encontro com a diferença como o lugar do desvio da ordem que é a instituição, que ela é fundamentalmente racista, de a gente conseguir desfazer isso. Aí eu, meio que para finalizar já também, mas aí trazendo para a conversa, né, e como curiosidade, porque para mim é um material de curiosidade, como que a gente se relaciona, né, com essas questões nas aulas de dança, porque às vezes parece que a dança está neutra nesse sentido, né, é só sobre me perceber, sobre perceber o outro, mas a gente não fala desses, não estou falando que é todo mundo, né, mas às vezes não se fala de outras camadas que hoje em dia estão muito em debate, mas que não são novos esses debates, mas que precisam de algum modo de um modo muito forte também estão movendo a nossa compreensão sobre esse outro, essa outra, né, esse outro também, né. Então seria assim, quando a urgência chama, né, porque eu estava muito conectado às emergências das relações e continua, é um aprendizado, e eu gostaria que outras pessoas pudessem viver a emergência, no sentido de que as coisas estão brotando, né, os encontros estão todos brotando o tempo inteiro, só que dentro de uma ordem estrutural, a exuberância dessa vida que pode florescer sempre, ela vai sendo limitada por algumas questões que estão invisíveis também. E aí é um pouco sobre isso aí. Gente, é bagunçado assim mesmo, tá? Eu falo desde esse lugar do aprendizado. E aí, como lugar de aprendizado, eu vou compartilhando coisas que têm sido importantes para mim hoje, ou lugares que são importantes para mim hoje como referência, né? Tem um lugar virtual, mas que tem uma base em Florianópolis também, mas é a Casa de GG. Ali tem uma formação antirracista que vai trazer referências de mulheres e homens negros muito importantes que têm me ajudado a pensar dança, pensar improvisação em dança, escola e a minha presença, importante. E eu tinha mais alguma. Gente, tá acontecendo hoje, eu tô meio assim, zureta, porque hoje teve tá tendo uma fala de 3 dias, né? Uma reunião de 3 dias sobre branquitude, racismo e antirracismo
que vai ter Sueli Carneiro, a Lia, a Chu, que é professora aqui da UFSC, e vale a pena para a gente poder nessa pesquisabilidade, da sensibilização, né? Aberto, e a pergunta é, né, como que a gente se relaciona nisso nas nossas aulas. Eu acho que travou. Travou um pouquinho, Fê. Você tá aí? Bom, acho que eu vou finalizar a fala do Felipe por ele. Felipe, na hora que tu voltar, tu dá um tchau. Eu estou sem vídeo agora que meu computador resolveu que ele não quer me enxergar e a gente, o computador não quer te enxergar, não quer te enxergar. Tu consegue dar mute? Aí. Marina, acho que eu passo para você e depois para o Marcos e a gente fecha essa rodada. Ok. Então, boa noite a todos, e a todas e a todos. Já encontrei pessoal conhecido, mas já vou falar. Antes eu queria falar, eu preciso falar sobre como eu estou me sentindo agora. Né? Eu estou me sentindo muito abraçada pelas palavras das pessoas que aqui estiveram, por todas essas falas, como temos coisas em comum. Eu provavelmente vou repetir o que já foi falado. E eu até peço desculpas se eu ficar um pouco ofegante, porque estou também um pouco emocionada, e isso reflete aqui no ser que eu estou gestando, que está em um movimento aqui complexo, até mostrar ele. Vamos ver se aparece. Está bem grandão. Está chegando no final dessa gestação, então às vezes eu preciso respirar, voltar a falar. Né? Tô tremendo, veja só, né? A gravidez também gera essas emoções mais afloradas. E, bom, então, eu sou Marina Sobrosa, professora da Rede Municipal de Florianópolis, e, como eu disse, eu tô muito feliz de estar aqui, né? Estou emocionada, abraçada, se sentindo abraçada por esse espaço, para essas pessoas, como ele é importante. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. E então eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da Rede Municipal de Florianópolis e a minha experiência na rede. Né? A dança na rede, ela é recente e a minha experiência mais ainda. A dança, ela inicia na Rede Municipal em 2011, e eu iniciei em 2019. Né? Eu iniciei como professora substituta, continuo este ano como professora substituta, aguardando aí, quem sabe, ser chamada no concurso. Mas essa experiência com a sala de aula, com o currículo, ela iniciou neste ano. Então, eu já iniciei ali em fevereiro, né, março, um mês de prática e pandemia, quarentena. Então, essa foi o meu momento de estrear na sala de aula. Ano passado, no momento que eu estive na rede, eu estava como projeto de turno integral, que também é outra modalidade que a rede municipal tem, né? Mas no ensino curricular, né, a dança no currículo, ela está também em muitas escolas, são 11 escolas aproximadamente. Os projetos variam a cada ano, né? Não temos um número certo por ano. Então, aqui nós temos também colegas professores e professoras da rede, o Rodrigo, a Antonieta e o Pablo também, se quiserem complementar minha fala, por favor, o espaço também é de vocês. Na rede municipal a gente trabalha em equipe, sempre que surge alguma dúvida, algum questionamento, a gente corre lá para o grupo de dança para dialogar. Né? E então, este momento de quarentena, a gente se questionou muito como iria ficar a dança na escola.
quais os caminhos que nós iríamos seguir, né, para dar conta de atingir o maior número de estudantes, que infelizmente cada escola tem uma realidade. Então, já aproveito para falar as duas escolas que eu estou inserida, que é a EBM Erondina Medeiros Zeferino, fica nos Ingleses, norte da ilha, atende aproximadamente 2.000 estudantes, maior escola da rede, e a EBM João Francisco Garcês, no Canto da Lagoa, acredito que seja a menor escola da rede, atende aproximadamente 90 estudantes, por aí. O professor efetivo dessa escola é o Rodrigo, então eu permaneço pela questão, né, do período gestacional, e depois até gostaria que o Rodrigo falasse um pouquinho de como que a gente está trabalhando lá, que foi um sistema muito bem pensado. Talvez por a escola ser menorzinha, nós conseguimos dialogar mais com as áreas, pensando nessa interdisciplinaridade, né? Mas como eu vinha falando do contexto, nessa escola maior, então nós estamos tendo ainda muita dificuldade de acesso dos estudantes, né? Também de alguns professores, deixar claro que o acesso à internet e às tecnologias também foi aprendido e continua se aprendendo novas possibilidades de como trabalhar o corpo através deste espaço quadrado, né, dessa tela. Então, neste espaço da escola Erondina, eu tive recentemente, né, iniciou em agosto, nosso diálogo mais próximo. Até então, eu não tinha contato algum com os estudantes. Escolha também da unidade. Então, nós permanecíamos com atividades impressas e no portal educacional, através de formulários Google. E agora iniciamos agora em agosto, com a plataforma Meet, encontros presenciais. Aí sim, podemos nos ver e perceber os anseios, que aqui já foi falado, né, essa necessidade dos professores e dos estudantes, os dois querendo muito se encontrar, saber o que esses corpos estão sentindo, qual o espaço que ele tem em casa, como que também ocorre a execução dessas atividades, o tempo que tem, né? Muitas horas em frente à tela no computador. Então, isso também gerou uma certa exaustão dos estudantes. E uma coisa que também a gente se questionou muito ali no grupo de professores foi sobre como permanecer com o nosso planejamento curricular neste ambiente virtual, que eu não tenho consciência de quantos estão acessando, né, por não ter o retorno. Os que acessam a internet, sim, eu recebo esse retorno, mas os que acessam a atividade impressa não retornam, pelo menos na minha unidade, outras unidades sim. E como que faríamos, né? Alguns profissionais escolheram repensar as formas e, na verdade, a maioria, né? Não todos nós repensamos as formas de fazer, mas eu digo em relação ao currículo, ao conteúdo previsto lá no início do ano, né? Nessa escola maior, assim eu chamo ela, que é a Erondina. Então, nós temos que seguir o planejamento e ele teve que ser adaptado, né? Agora sim, nós conseguimos entender, a Secretaria de Educação entendeu que esse planejamento será avaliado, vamos assim dizer, não avaliado da forma tradicional, mas pensado como o ano todo e não mais um trimestre. Então, as coisas começaram a fluir um pouco melhor.
né? A gente pôde ouvir também os estudantes, as famílias, como é que estava esse processo de execução das atividades. E uma coisa que também ainda penso e pensamos muito é como permanece o emocional deste estudante, né? Na sala de aula presencial, a gente consegue perceber, consegue ter esse contato, às vezes sim, às vezes não, quando corre aquele, como a Juliana falou, do tempo determinado da escola, entra e sai de sala, né? Mas a gente tem um contato maior que se perdeu um pouco neste momento. Então, até na escola da EBM João Francisco Garcês, nós conseguimos pensar práticas que envolvessem questões gerais e não se mantivesse tanto na proposta, melhor, no conteúdo fechadinho, né? E isso fez com que pensássemos o corpo e a dança de outras formas, a dança em outros locais, né? Não apenas uma reprodução de técnicas, uma reprodução de conceitos, mas fomos construindo junto com eles nesta possibilidade virtual. Eu não sei como é que está meu tempo, mas eu acho que eu já vou apresentar o vídeo que eu trouxe de uma conversa tranquila que eu tive com um estudante do 3º ano, o Dimitri. Quero agradecer muito a ele e a sua mãe, Janaína, por terem aceitado conversar e ter a sua voz e imagem gravada para trazer para este espaço. Então, nós tivemos uma conversa breve sobre o que ele pensa sobre dança, sobre como foi esse processo no período pandêmico. Então, eu vou apresentar e depois, se sobrar um tempinho, eu comento um pouco. Está aparecendo? Sim? Ok. De dança para você, as aulas de dança do formulário e do Google Meet. Estão até que bem boas. Bem boas mesmo, porque eu nem sabia que uma aula de dança era assim. Ai, que legal. Pois é, tu tinha me contado já que tu começou a fazer dança esse ano, né? Começou depois que tu entrou na escola. E como é que tu acha que tá a participação dos colegas nas nossos encontros do Meet, aqueles encontros que a gente faz por videochamada? Tu acha que o pessoal tá gostando? Eu acho que sim, né? Tô gostando bastante. E a turma participa, né? Participa bem. Vejo que todo mundo liga a câmera, todo mundo faz a prática, né? E o que você mais gosta nas aulas de dança? O que eu gosto mais de fazer é a textura lá do wave. Eu só consigo fazer a onda para fora, mas daqui a pouco eu vou conseguir fazer a onda para dentro. Muito bem. E por que tem dança na escola? Por que você acha que decidiram colocar a dança? Bom, eu acho que é porque dança é bastante importante e porque ajuda a gente a descobrir novas partes do nosso corpo e ajuda também a gente em alguns eventos de dança e essas coisas assim. E parece que é só para dançar isso, mas não, isso também ajuda a se exercitar. E a conhecer, né, as partes do corpo, como você disse, né? O que você aprendeu nas aulas de dança que ficou gravado na sua memória? Wave. Garoto, isso aí. E o que você gostaria de aprender de novo
nas aulas de dança? Não sei. Algum estilo de dança, algum outro movimento, outra parte do corpo para mexer? Porque o wave utiliza os braços. Eu sei de uma coisa que eu acho que a maioria da sala não da sala não sabe. O quê? Aquele movimento lá que eu fiz naquele dia antes que eu fui avisado do evento. Eu fiquei calma aí. Eu fiquei em pé assim. Eu fui lá, coloquei meu braço pro lado, inclinei meu corpo pro lado. Eu fui lá, passei meu braço pro outro, inclinei meu corpo pro outro lado. Ah, que legal! Aí eu fazer a mesma coisa, só que com o outro lado, entendeu? Entendi. E onde tu aprendeu esse movimento? Lá na minha escola antiga, um monte de pessoas fazia. Aí eu ia tentar fazer também. Aí eu fui aprendendo, daí eu consegui aprender a fazer assim, ó. Bem rapidinho. Aí depois eu consegui aprender a fazer assim, que é do jeito certo. Ah, que legal, isso aí, muito bem. Esse movimento é bem famoso, né? Eu sei que tem um joguinho que tem esse movimento. E eu sei que tem uma música coreana lá de BTS que tem esse movimento, só que o movimento não é tão grande assim. Ah, bom. Ah, então tu já conhece dança? Tu conhece o BTS? A minha irmã é bem mais fã do que eu, mas eu também sou bastante fã. Ah, entendi. Dos nossos encontros por videochamada. Tu acha que ele é importante? Tu acha que precisa ter mais? Ou tá bom assim como a gente tá fazendo? Bom, eu não acho tão importante fazer videochamada porque a gente já tem o Meet. Isso, mas o Meet é o que eu digo da videochamada. O Meet é o aplicativo. Pensei que você estava querendo dizer videochamada de WhatsApp. Ah, não. É a videochamada do Meet. Então, se tu acha que tá bom... Porque a gente pode se ver e a professora pode explicar a matéria quando a pessoa ficar com dúvida. Tipo, fulano tá lá escrevendo, daí ele precisou de ajuda. Aqui, na teleaula, não dá para entender direito. Você tem que ler desde o início. Agora, no Meet da aula, você tá escrevendo, aí é só você falar: professora, tá com dúvida, pode me ajudar? Aí a professora vai lá e ajuda você. Só que às vezes ela não pode ajudar porque é prova. Já teve prova no Meet? Eu acho que não sei. Ah, eu também acho que não. Mas faz falta estar na sala de aula, né? Pois é. Principalmente com você. Porque lá a gente tem mais. É só a gente empurrar as cadeiras pro cantinho, a gente tem um maior espaço, meu. Dá pra ir. Com você a gente faz um monte de brincadeira. Um monte, cara. E o espaço, aquele espação todo e todos os colegas, faz falta para poder brincar e fazer os movimentos de dança, né? Lembra do primeiro dia que a gente teve que empurrar tudo lá pro canto? Aí a gente tinha que virar. Aí depois a gente tinha que fazer a gente tinha que virar e vai fazendo um movimento cada um. Aí o outro virava, aí o outro ia lá fazer um movimento, daí o outro virava, aí o outro lá virava de novo, fazia um movimento, aí ele virava novamente. Você lembra o nome dessa brincadeira? Não lembro não. Faz tanto tempo. Vou lá pro Começa com telefone sem fio da dança. Entendi. Era o telefone sem fio da dança. Era a mesma brincadeira do telefone sem fio, só que com o corpo, com o movimento. Foi muito divertido aquele dia. Todo mundo participou. Pois eu também sinto falta. Até agora eu não sei o que é. Até agora. Tá aqui meu bonequinho. Esqueceu eles aí. Eu esqueci até o Yoda, que é gigante. Olha só. Os meus eu já guardei. Aí a conversa fluiu, a gente foi conversando sobre os assuntos, foi mostrando os seus brinquedos.
né? Enfim, eu acho que a fala dele diz tudo, né? A fala do Dmitry, eu amo a forma que ele consegue se expressar e através das palavras, através do corpo, ele consegue dizer muito bem o que ele pensa, o que ele sente, né? Então, a dança na escola possibilita a gente se perceber e começar a falar mais sobre si, sobre seus sentimentos, sobre como se percebe neste mundo, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Mari. E acho que Marco, sua vez. Maravilha, então, muito boa noite a todos, a todas, a todos. Rodolfo, estou muito feliz em poder fazer parte dessa mesa de abertura contigo, com os colegas e com os demais, com os demais professores que estão aqui conosco, né, nessa sala e nos acompanhando pelo chat. E me sinto bastante lisonjeado de fechar essa primeira parte, e eu fiz uma provocação de tentar olhar o que cada um de vocês trouxeram, não que eu vou resumir as falas de vocês, mas a partir das falas de vocês tentar fazer um diálogo com o que eu tinha me proposto, né, com o que o Rodolfo me propôs, que é falar sobre o curso de licenciatura em dança aqui da FURB, né, o primeiro curso de formação de professores de dança aqui do estado, e no qual estou, nesse momento, no papel de coordenador. Então, já imediatamente, ao invés de seguir uma ordem linear, né, eu vou inverter e começar falando de algumas coisas que aconteceram, me atravessaram na fala da Marina, quando finaliza, assim, trazendo Dmitry, que nos enche de esperança. Nos enche de esperança por ser criança, por ser uma criança ativa, uma criança que se move, uma criança que não vê a dificuldade que nós, adultos, professores, sempre vemos. Para ele, afasta as cadeiras e já temos o nosso espaço para dançar. A gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas assim com essa esperança para nos mover, continuar. E eu acho, então, que Marina foi muito feliz ao nos trazer esse depoimento tão potente, né, tão enriquecedor a partir da sua experiência, da sua prática. E aí, continuei olhando, fiz aqui algumas anotações, né, olhando para a fala da Marina, e ela falava, nós, professores aqui de Florianópolis, eu vou frisar Florianópolis porque a gente está falando da capital do estado, imagina o que acontece em outros lugares, muito menores, com muito menos possibilidade. Mas nós, professores aqui de Florianópolis, ficamos pensando quais caminhos a gente poderia tomar agora na pandemia. E eu queria pensar, poxa, se é só na pandemia que eles estão pensando, isso está maravilhoso, porque nós estamos em nível de Brasil pensando como que a gente vai colocar dança na escola efetivamente, com esse espaço que a gente quer que ela tenha. Né? Então, isso já é uma provocação assim, que vem me atravessando nesse período de coordenador ali no curso, de professor que sou de dança, em espaços não formais, e agora em espaços formais também. E aí a Marina foi trazendo algumas coisas na sua fala que me fez pensar que esses contextos que eles trazem, eles não são pretextos. Eles não estão lá gratuitamente, eles têm a sua função. E aí eu queria chamar a atenção e atravessar a fala de todos os colegas como a função, qual é a função efetivamente da dança na escola, e que o Rodolfo acabou nos provocando com a pergunta, né, dessa mesa, e que com certeza nós não teremos uma resposta. E isso também me motiva de alguma forma, porque a gente não tem respostas, nos faz continuar movendo e buscando outras alternativas. Né? A gente não tem um caminho só a seguir. Então, isso é bastante importante, que me atravessou assim, de uma forma muito, muito bacana aqui nessa fala da Marina, que não está dançando sozinha, já está dançando com seu bebê ali, que a gente viu se movendo junto com ela. Então, já tem um movimento que eu gostaria de trazer assim, a ideia que José Gil já nos trazia por muito tempo, né? Que antes da gente ver esse movimento aparente, esse movimento já aconteceu dentro de nós. E a Marina pode falar isso com muito mais propriedade, porque esse movimento ele já acontece duplamente, né? Então, muito bacana te ver pela segunda vez esse ano, Marina, cruzar assim, nessas conversas, né? Eu fico bastante feliz de te conhecer mesmo que assim virtualmente. Bom, e aí passo para o Felipe, né, que é um outro professor também que nos chama atenção para algumas coisas muito potentes, como
como que a dança chegou nele de uma forma, ou não que chegou, mas que atravessou ele de alguma forma, que foi nos espaços informais, que muitas vezes a gente não valoriza esses espaços informais, né? A gente olha para os espaços formais, a escola, os espaços não formais, ou também formais, como as escolas de dança, mas esses espaços em casa, nas festas, como que a dança está presente ali, como que está diretamente relacionado conosco, né? Então, o Felipe começa falando sobre isso, trazendo essa ideia do espaço informal, sem utilizar essa nomenclatura, mas aí já sinaliza para a palavra corpo. Para a palavra corpo, ou seja, que com certeza as palavras que que eu estou falando aqui agora, que os colegas falaram, não dão conta do corpo, da experiência corpo. E essa experiência corpo, a professora Juliana também já trouxe lá, com uma frase bastante potente, que eu li em algum momento, da Letícia Teixeira, que fala, nós temos corpo, nós somos corpo, mas nós precisamos entender corpo. Ou seja, nós precisamos entender potência corpo, né? E vou voltar de novo para o Felipe para falar quando ele traz essa relação que, enquanto acadêmico de um curso de teatro, estava trabalhando com dança e teatro, duas linguagens artísticas, que eu já quero chegar lá, que eu fui provocado em alguns momentos ali, acho que é Gabriel, Alexandre, lá no chat, falando sobre, ok, então quem que vai ministrar essas aulas, né? Então, isso é importantíssimo também, a gente ter um olhar super atento. Mas, de qualquer forma, a gente olhando aqui para o teatro, para a dança, cursos de licenciatura que estão trabalhando com formação de professor e vão trabalhar com as linguagens artísticas. Então, isso é bastante importante da gente olhar também, principalmente do lugar de fala que ele trazia, e que me pareceu ser super sensível na sua fala, automaticamente isso reverbera nas suas práticas enquanto professor, que não é um professor duro. Lavan também, um pesquisador lá do século XX, que nos é tão contemporâneo ainda, ele trazia, né, uma pessoa que não se move, vai ser muito difícil não pensar bem. Então, ou seja, pensar o movimento como uma possibilidade de pensamento, né, que isso acaba chegando na nossa movimentação e na forma de estar é super importante. E aí o Alexandre também trouxe algum momento uma metáfora que acabou se materializando sobre o plantar uma bananeira, né? O que isso quer dizer, plantar uma bananeira, né? Mas que essa bananeira vem transversalizada pelos estudos da educação somática e que essa educação somática chega na improvisação. Se a improvisação, mais uma vez, voltamos ali onde eu falei antes da Marina, que não tem um fim, não tem um caminho único a seguir, porque vai depender dos estímulos, dos momentos, das sensações onde lá estou, cada um dos nossos bailarinos, dos nossos alunos estão passando. Isso é incrível. E me chama muita atenção ainda, nós temos que ouvir, em pleno século XXI, que um professor X, Y ou Z, seja do componente curricular que for, ainda sofre perseguições. Como é que é possível num país democrático, num país que a gente quer acreditar de direito, onde os nossos professores não podem exercer o seu magistério conforme acreditam que vai ser o melhor para a formação dos nossos alunos? Então, isso é importante a gente olhar e estar sempre muito atento a essas práticas que nos vêm colocando. E essas práticas que tentam nos impor, é o que nos faz continuar, porque nós somos resistentes. Historicamente, o artista e o professor está num lugar de resistência. E é por isso que eu acredito muito nessa nossa formação, nessa nossa função de professor. Então, quando Alexandre traz essa ideia de mover pelos afetos, me veio a atenção assim, não adianta só a gente não ser racista. A gente precisa ser antirracista, a gente precisa estar nesse lugar de olhar para todos como, sim, efetivamente têm o direito de estar lá e as mesmas condições. A gente sabe que somos todos diferentes e, às vezes, nos tentam embutir que somos todos iguais. Talvez sejamos todos iguais perante a lei, mas somos todos diferentes culturalmente, socialmente, com as nossas características, com o nosso entendimento e visões de mundo. E a partir das relações que vão se cruzando, e aí eu chego já na fala da professora Juliana, que potencializa esse lugar das relações com o pensamento pós-moderno, que me dá um pouco também de esperança. Mas me dá esperança no sentido de que a gente vai mudar a escola, porque, veja, a gente continua tendo um entendimento de escola exatamente como foi lá no seu surgimento, na Europa, uma perspectiva totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. E a gente insiste em manter a mesma forma de educação que fizeram conosco, a educação bancária, e que já foi sinalizada por Paulo Freire, que vem criticando isso há muito tempo. E a gente insiste em não olhar, a gente insiste em fazer da mesma forma,
porque talvez essa mesma forma seja a forma mais fácil. Então, nos provocarmos e nos colocarmos a essa atenção e de perceber que, a partir do momento que eu coloco o outro em relação e aceito essa relação, de que eu não vou ter uma forma única. E aí eu sou obrigado a aceitar a metodologia do erro. E eu adoro, particularmente, eu adoro a metodologia do erro por entender que a metodologia do acerto tem um caminho, é esse. Então, tem uma forma de seguir. Então, eu acabo disciplinando de uma forma muito ingênua, talvez, algumas formas de estar no mundo. E quando eu aceito a metodologia do erro, eu consigo perceber e fazer com que os meus alunos percebam que existem inúmeras possibilidades. Veja lá a improvisação que o professor Felipe falou antes. A Antonieta está nos mandando um abraço ali. Então, essa metodologia do erro que me foi chamando, ele vai numa perspectiva que, quando a professora traz ali o Foucault, né, um francês que é tão estudado aqui no Brasil ainda, mas que fala que, em algum momento, efetivamente, as escolas tentam transformar os nossos corpos em corpos mais dóceis, corpos mais submissos, corpos mais disciplinados, entendendo o disciplinamento aqui como sendo uma coisa de silenciar. Se eu vou silenciar, eu não vou poder falar das minhas angústias, não vou poder falar dos meus contextos. E aí eu chego lá na fala da professora Map, que traz a Isabel Marques, quando fala dos contextos. É óbvio que os contextos, eles não são isolados, né? E vários contextos ocupam o mesmo espaço. E esses contextos dos alunos dialogam diretamente com os textos e os contextos da dança, ou pelo menos deveriam dialogar. E aí a MAP traz, assim, né, uma fala que traz o lugar do Festival Dança Catarina. E esse Festival Dança Catarina é um espaço que vem se democratizando e vem trazendo a oportunidade de várias crianças se apresentarem, para além de só representarem. Então, eles estão ali a partir de um trabalho político, educacional, com certeza, mas que muitas vezes tem uma perspectiva artística e política, que traz à tona questões incríveis do nosso contexto atual. Então, a MAP fala ali em romper padrões da sociedade. Quando ela fala em romper padrões da sociedade, diretamente eu já penso na arte. Porque muitas vezes, quando a gente fala de cultura, a cultura tenta manter os padrões. Sempre foi assim, então vamos fazer. Olha o jeitinho brasileiro. Ou seja, a cultura ela tem uma perspectiva muito de reprodução do que já está posto. E talvez, ingenuamente, né, alguns desses valores sociais, culturais, vão continuando sendo perpetuados. E aí chega a arte. Então, a arte não é diretamente sinônimo de cultura, né? A arte chega nessa perspectiva transgressora. E nessa ideia de transgressão, ela pode, sim, dentro dos limites da escola, dentro dos limites daquele espaço que nós temos, oportunizar uma mudança incrível e efetivamente daí romper esses padrões que a MAP traz. Então, estar ou não estar no palco não é o fim final da dança, mas pode ser uma das possibilidades. Certamente não é a única. Nesse sentido, estando ou não estando nos palcos, a gente pode começar a ressignificar, como a MAP também trouxe, algumas coisas, né? Então, nesse momento, também eu fui atravessado logo pela fala do Rodolfo, que diz que se tem falado muito de interdisciplinaridade em alguns momentos. E ser interdisciplinar, ou pelo menos nesse formato que a escola está posta hoje, trabalhar de forma interdisciplinar, sem oportunizar horas de planejamento para os professores, poderíamos dizer quase que é uma coisa super complexa e quase que impossível de acontecer. Porque os professores precisam dialogar, precisam planejar juntos, e para isso precisam de horas. Automaticamente a escola pública, os nossos governantes não têm essa sensibilidade de olhar a necessidade de os professores estarem juntos, ou seja, de planejarem juntos. E aí a Ana vem trazendo algumas questões junto com o Gustavo que me enche de alegria, porque tanto a Ana quanto o Gustavo, a gente tem uma relação muito próxima. Além de amigos, são nossos acadêmicos do curso aqui da FURB. E me enche de alegria assim, de ver que um movimento que a gente iniciou há 3 anos e meio agora, está resultando numa prática potente. Uma prática potente que a gente tem visto tanto na execução deles enquanto professores, Ana que já tem uma formação em artes antes, mas agora está buscando a sua segunda formação em dança,
cumprindo os 4 anos como deve ser, mas que reverberou no Gustavo, que hoje procurou o curso de dança para também ser professor. E quando ele passa, e Ana e Gustavo, e depois também já vi na Marina e no Felipe, essa vontade de ser professor de dança, rompendo aqueles estereótipos que a gente vê e é super genuíno, e super funciona nos espaços não formais, mas buscando outras possibilidades. E aí, efetivamente, a arte pode começar na escola, sim, ocupar seu espaço. Ana é uma das nossas professoras aqui do Vale do Itajaí, que tem uma prática muito potente, muito linda, muito sensível, muito poética, e que trabalha e que cruza a sua experiência, né, das artes visuais com a dança, e que resulta numa formação estética desses estudantes, que talvez muitos que não passaram por ela não tiveram oportunidade de ter. Oxalá que todo mundo pudesse ter professores como cada um de nós, de vocês que falaram aqui, que tem essa preocupação pela formação integral, como também se transversalizou e cruzou todas as falas de vocês. Então, já ficou claro, por meio dessas falas de todos vocês, que a função da escola, na minha perspectiva, não é formar bailarino. Isso me parece já ser senso comum. Mas, muitas vezes, quando a gente vê algumas práticas, isso nos chama a atenção pela perfeição da execução técnica, que parece que não é o espaço. Mas é também o espaço da escola. Então, nesse sentido, que agora eu começo a falar, a partir desse cruzamento que eu tentei fazer aqui nesse jogo de palavras que me atravessaram durante as falas de vocês, de entender e tentar propor alguma coisa a partir do nosso olhar aqui no curso e da minha experiência enquanto também professor docente, que fui por 10 anos na rede privada e na rede pública aqui em Gaspar. É muito difícil a gente pensar na dança na escola sem até então nós termos tido professores de dança formados. Mas será que ela não existia? É claro que ela já existia. Será que esses profissionais não têm a sua importância? É claro que tem a sua importância. Então, a gente viu a Liana trazendo o projeto no contraturno escolar, a gente viu alguns componentes de outras áreas de conhecimento dialogando e dançando e trabalhando com dança. Nós vimos outros professores que não têm uma formação específica, formação, aqui falando acadêmica, específica em dança, trabalhando com dança. Será que esses lugares, essas práticas docentes não merecem valor e atenção? É claro que merecem. Mas também é claro que a gente tem que ter um olhar muito atento para o professor especificamente de dança. Porque, e aí agora eu vou entrar lá no que Gabriel nos provocou, a BNCC nos foi muito malvada. Até então nós tínhamos documentos nacionais que eram orientadores. E, de repente, transforma-se um desses documentos em forma de lei, ou seja, que precisa ser colocado em prática, como foi o caso da BNCC, em 2017, e que, infelizmente, nos reduz a uma unidade temática. Deixa eu tentar contextualizar. Até então, a dança era a área de conhecimento, e a dança precisa ser continuada sendo a área de conhecimento. Hoje, de acordo com a BNCC, nós estamos numa grande área que se chama linguagens. Dentro dessa área de linguagens, tem alguns componentes, como a educação física, as línguas estrangeiras, né, as línguas, e as artes, ou seja, a arte passou a ser componente curricular, não mais área de conhecimento, mas sim um componente curricular. Dentro das artes, a gente tem as unidades, ou seja, nós descemos para o 3º nível. Então, ali tem teatro, artes visuais, dança e música. Então, vejam assim que por mais lindo e ingênuo que seja por mais lindo que sejam os textos, se a gente tiver um olhar ingênuo e não crítico, a gente acaba entendendo que aquilo está muito bem. Mas, na verdade, a BNCC, na minha leitura, no meu entendimento, ela nos baixou de nível e colocou como unidade curricular. E dentro dessa unidade, nós temos lá os elementos, que daí são os processos criativos, são os elementos da dança, né, que cruzou aqui na fala da Juliana, falando da escola, mas também é o elemento da dança, o tempo e o espaço, né? E as práticas, né? As práticas teorias e práticas processos e práticas, são os outros elementos. Então, a gente perceber isso é muito importante para a gente entender qual é o lugar
que tem nos colocado pela legislação na dança. Isso eu acho que é bastante importante. E aí a gente cai num outro lugar que é muito, muito importante também, é o lugar das universidades, que tem um departamento de artes, para esses formados, porque hoje, em alguns municípios, em alguns estados até, o formado em música, em teatro, em dança, não pode nem assumir a disciplina de artes. Por quê? Porque não tem o nome artes. Veja, parece que eles não conseguem, os nossos governantes não conseguem nem ler a legislação. Então, as universidades têm que estar muito próximas desses editais. Aqui no Vale de Itajaí, a gente já conseguiu. Todas as cidades do Vale conseguem fazer e permitem que os formados nas 4 linguagens artísticas podem assumir. Mas ainda a gente tem muito que fazer, porque tem várias outras cidades que isso ainda não acontece. E aí corre o risco de alguns cursos que oferecem teatro quererem mudarem para artes cênicas, para ter o nome artes. Veja, mas o componente, a formação lá é teatro. Então, esse lugar a gente tem que perceber, porque lá na linguagem não vai aparecer artes cênicas, porque a dança também é artes cênicas. Então, é teatro, é música, dança é dança, e artes visuais e visuais. Aí a gente cai num outro problema, lógico, em 2016 a gente ficou muito feliz que foi aprovada a lei da dança, né, para ocupar esses espaços, mas a gente tem que perceber, e veja, a gente está, no nosso estado, a gente não tem nenhuma turma especificamente ainda formada, a gente tem pessoas que vieram de outros lugares com essa formação, mas no estado, com formação nossa, a gente não tem ninguém ainda, especificamente com a formação em dança, a gente está formando a primeira turma ano que vem, em julho. Então, quando abre esses espaços, a gente tem que perceber que na escola a gente não tem as 4 linguagens mesmo, então esses profissionais vão ter que trabalhar na área de artes. E não estamos falando de polivalência de forma alguma, isso já está superado. Devemos pensar que isso está superado e defender isso. Porém, quando eu chego na escola, eu tenho que daí sim ver como que a nossa área de conhecimento vai dialogar e vai perceber como que a dança vai se posicionar nesse lugar, como sendo, sim, possibilidade de gerar e criar e construir conhecimentos. Então, nas falas de vocês, ficou muito claro quanto conhecimento é construído, quanto conhecimento vem sendo elaborado com esses estudantes. E eu tenho acompanhado, como sou também professor de estágio aqui da universidade, tenho acompanhado como que os nossos acadêmicos tem experimentado esse lugar de ser professor de dança com um professor de arte supervisionando. E, mais do que isso, a aceitação desses estudantes na escola com essas práticas. E essas práticas, essas respostas deles têm sido muito incríveis. Incríveis no sentido de perceber que eles não precisam ficar naquela formatação que eles tinham. Pelo menos do entendimento de arte que eles tinham, ou sempre tiveram. Então, nesse momento, está o nosso curso, que é onde eu vou agora sinalizar e começar indo para o final, ele surge assim, numa perspectiva de formar um professor que seja artista e também pesquisador. Pesquisador para estar sempre buscando e revisitando as suas práticas, os seus diferentes contextos, os seus lugares que eles são postos, buscando novas oportunidades e criando novos campos para a dança. Artistas, porque eles têm muitas experiências práticas e nós entendemos e acreditamos que por meio dessas experiências artísticas e estéticas, isso transforma e vai sensibilizando cada vez mais eles. E o professor, efetivamente, para cumprir esse papel. Porque hoje, essa palavra me é muito cara, né? Que para ser professor, e aí eu não quero que seja banalizado, não desejo que seja banalizado, para ser professor a gente tem que ter uma licenciatura. Temos pouquíssimos direitos enquanto professor. E aí eu vos conto um caso aqui de Gaspar, da cidade onde eu moro, que eu, naquele momento, era contratado como professor de dança na escola. E aí veio um determinado governo que, nessa ideia de sempre de querer economizar, encurtar as despesas, né, que eles acham que é despesa, só não conseguem perceber de outra forma, eles pegaram e mudaram de professor para arte educador. E aí as pessoas acharam que eram, ok, tá tudo certo. Eu falei, não, gente, não está tudo certo.
Porque professor, nós temos uma formação específica para isso, para professor, mesmo que não seja para professor de dança, mas nós temos formação de licenciatura. E a partir do momento que eles fizeram essa troca de professor para arte educador, eles conseguiram já diretamente, eles mantiveram o mesmo preço do salário base, mas cortaram os direitos mínimos que os professores têm, que é hora de planejamento, que é o vale alimentação, que é o vale transporte. Ou seja, é só uma mudança de palavra que parece que não tem mudança nenhuma e que efetivamente foi feito de má fé. Isso prejudicou todo um grupo de profissionais que ali estavam trabalhando. Então, nós temos que sim olhar para essa formação de professor, artista, pesquisador, e que efetivamente vai exercer, vai cumprir esse papel e vai trazer, vai tentar, né, buscar, por meio das suas práticas, uma transformação pessoal e social e cultural da forma que está tendo, né, essa nossa formação. Então, isso deixa de lado, assim, algumas posturas que por muitas vezes foram ditatoriais no sentido hierárquico, o professor ensina, o aluno reproduz, e vai buscando uma outra perspectiva um pouco mais relacional, né, que aí, nesse sentido, fomenta as relações consigo, as relações com o outro e com o mundo, como já dizia Stinson, e depois é evidenciado por Isabel Marx, né? Então, isso é bastante importante de nós olharmos para conseguir perceber e ter um pensamento um pouco mais crítico. E se a gente olhar qualquer um dos documentos nacionais, isso eu acho que é importantíssimo a gente pensar, é que todos eles sinalizam para a formação de um cidadão crítico e autônomo. E aí eles jogam lá os componentes curriculares, matemática, física, química, matemática. E as formas de fazer são sempre o mesmo, ou seja, o professor falando, não sempre, lógico que a gente tem exemplos lindos, mas eu digo, a escola, tradicionalmente, né? O professor falando e os alunos lá escutando num lugar muito passivo. E quando eu consigo inverter isso, colocar o aluno como protagonista, eu consigo mudar algumas chaves. E eu vejo, assim, algumas práticas super lindas, assim como eu tenho rodado com a MAPES, Festival Dança Catarina, e posso, como já nominei aqui alguns professores, mas posso também trazer aqui o Leonardo, que está conosco aqui na sala, que mesmo não sendo da formação específica em dança, mas tem uma formação dança em espaços não formais linda, e que isso, obviamente, reverbera na prática dele docente, lá no ensino fundamental como professor de sala de aula. Então, eu acho assim, eu vou finalizando aqui, desculpa já por ter me estendido, mas eu acho que são questões que foram me atravessando e que aí a gente tentando alinhar essas falas todas de vocês e saindo assim, tendo a certeza de que não vamos sair daqui com uma resposta, mas vamos sair daqui com a certeza e muito instigado que esse nosso encontro vai nos impulsionar para novos encontros e novas possibilidades de buscar outros lugares de fala e de fala em defesa da dança. Então, Rodolfo e todos os colegas que estão aqui nos assistindo, meu grande abraço. Fico muito lisonjeado de poder ver assim, né, um movimento para a formação continuada de professor que trabalha com dança. Veja, não é um professor de dança, mas é um professor que trabalha com dança. E isso é muito bacana e a gente vai se constituindo e se fortalecendo assim, simplesmente pelo fato de estarmos juntos. De estarmos aqui, podendo não concordar o tempo todo uns com os outros, mas de estarmos nesse lugar de discussão, de conversa, de troca. Eu não tenho dúvida que sairemos todos diferentes. Então, muito obrigado, Rodolfo. Jogo para ti, depois não sei se a gente continua essa conversa, mas vou finalizando aqui a minha fala. Abraço. Obrigado, Marco. Obrigado pelas palavras, obrigado para todas, obrigado para todos. Acho que me sinto super contemplado pela vivência que o Marco proporcionou agora, vagando entre as diversas falas que se passaram hoje. Eu acho que é um lugar bem rico e é também importante a gente perceber que cada um está num tempo, numa duração, numa perspectiva, num olhar, e o quanto isso enriquece, assim, né? E várias coisas ficaram aí pipocando que a gente poderia passar o dia conversando e comentando. E isso foi muito legal. O evento em si, ele teve um número de pessoas querendo participar que chegou a 120 pessoas, entre professores e alunos e etc. Não teria como botar todas essas pessoas dentro da sala do Zoom, tanto por questões técnicas, quanto por questões de a gente conseguir minimamente ter um espaço que poderíamos conversar um pouquinho entre algumas... Enfim, essa foi uma escolha que a gente fez, então a gente dividiu aí em formas de participação diversas,
Então, tem as pessoas que estão participando de dentro do Zoom, tem as pessoas que estão participando pela transmissão do YouTube, tem as pessoas que estão participando pelos acervos que vão sendo postados diferentes, tem pessoas que revezam entre esses dois lugares, enfim, e a gente coloca 120 pessoas participando de diversas formas. Mas eu comento isso porque eu imagino que dessas 120 pessoas, todas teriam espaço, deveriam ter espaço e precisariam ter espaço para trazer sua fala e sua perspectiva aqui para dentro. De alguma forma, a gente vai tentar proporcionar isso durante o evento. Hoje tinha um pouco mais essa vontade de trazer algumas falas diversas para a gente alinhar o assunto. Esse é um projeto que ele é financiado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Cultura, organizado por mim, pelo Luiz Gabriel e pela Maria Cláudia, e com a ajuda em mãos aí de diversos profissionais. Tal. A gente é da Companhia Grão, uma companhia de dança, então posso dizer que é a companhia que está realizando também esse trabalho. E fico muito feliz com a participação, com as falas. Eu acho que vários dos assuntos que ficaram as bolas quicando aí para a gente conversar vão voltar durante as diversas atividades. Acho que todos os temas que foram falados aparecem de alguma forma nas outras atividades. E tem alguns espaços para a gente conversar um pouquinho mais, né, como as mesas. Tem a mesa na quinta-feira, que vai ser uma mesa para discutir em torno de um texto. Acho que contempla muito a fala que o Marco trouxe, de pensar na coisa das relações, de pensar na coisa do movimento, do que já está em movimento. Eu acho que isso vai ser bem importante. Pensar na transversalidade, né? Eu acho que a gente está dando um passo, embora a gente precise lutar, tem um paradoxo, né? A gente precisa lutar pela nossa posição, pela dança na inserção da escola, mas, ao mesmo tempo, como comunidade de dança, a gente entende que a gente tem um outro lugar para ocupar, que é esse lugar mais ecológico, né, de pensar as relações, de pensar a atenção, de pensar os corpos em comunicação, etc. e tal. E isso deve vir na quinta-feira. E também depois tem uma mesa no sábado, juntando todos os professores, professoras e residentes que participam de dentro do Zoom. E tem também uma mesa sobre racismo, dança e escola. E aí as atividades todas, né, as vivências práticas, vão tendo conversas, né, no final, à medida do possível. A gente sempre tem essa meia hora de choro, essas atividades são das 8 às 9h30, mas a gente pode estender até às 10, que já é um tempo bem grande, eu sei, já vi várias pessoas saindo e fiquem bem à vontade para ir e vir, tanto aqui no YouTube, a gente entende que esse lugar já está sendo saturado demais, assim, né? Mas é isso. E as lives acontecem sempre às 7 horas, das 7 às 8, no canal do Instagram, tá? Agora a gente inverte, né? As lives vão ser um pouco mais bate-papos, conversas, né? Experiências nesse sentido, e as atividades um pouco mais vivenciais. Hoje foi ao contrário, né? A gente iniciou com a live e depois seguiu para essa conversa aqui com os professores e professoras. Tem o link na bio, tem tudo lá no link que você possa imaginar, tem até meu endereço lá, se quiser vir aqui depois bater um papo pós-pandemia, e a gente segue depois, tá? E tem lá a lista de presença também, por favor, quem quiser certificado e tudo mais, lembre-se a cada atividade de passar lá. Certo, Luiz? Eu não sei se tu quer dar um tchau também. O Luiz é o nosso coordenador pedagógico, artístico e pedagógico do evento. Não sei se quer dar um tchau. Não precisa não, já foi bem representada aí pelas falas, e só lembrar que também esse evento é uma oportunidade para a gente se ver mais como rede, assim, né? Então, essas pessoas aqui que ficaram na tela, mas cada um de vocês que se inscreveu, que está assistindo aí só pelo YouTube, mas teve esse interesse, que está levando isso para as escolas, vocês são tão importantes quanto nós, assim, essa rede cada ponto dela é muito importante, então vamos estar juntos e agir cada vez mais juntos nessa missão de levar essa dança que a gente conversou aqui para as escolas, para o mundo afora. Vamos lá, o evento segue. Uma boa noite. Uma boa noite para todas, uma boa noite para todos. Seguimos amanhã às 19 horas. Boa noite.